você para abrir a sua Bíblia. Quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho, na primeira carta de Pedro. Vamos abrir a Bíblia. Primeira carta de Pedro. Primeira Pedro, capítulo 2, verso 9. Primeira Pedro 2, 9. Amém ou não? Vamos ver então a palavra de Deus que diz assim: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que outrora nem erais povo, agora sois povo de Deus. Vós que não tinhais alcançado misericórdia e agora tendes alcançado. Senhor amado, Deus bendito, todo-poderoso, louvado e exaltado seja o teu santo nome, meu Pai, pelo teu amor imenso, pela tua graça infinita. Pai querido, eu quero pedir tua bênção sobre as nossas vidas, sobre a palavra que vai ser pregada neste momento, Senhor. Que o teu Espírito Santo tenha total liberdade em nossos corações para ministrar a tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a crescermos na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pois é no nome dele que nós oramos. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aqui nesse trecho da palavra de Deus em 1 Pedro capítulo 2, verso 9, está mencionando um dos pontos do meu sermão que eu comecei semana passada, falando a respeito de uma igreja onde os discípulos se reúnem em pequenos grupos multiplicadores. E aí eu perguntei aos irmãos: você é a igreja do Senhor ou você apenas é da igreja? O que você é? Nós somos a igreja do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus indagou aos discípulos a respeito de quem o povo estava dizendo que ele era, não será um dos profetas, Jeremias, Elias? E aí, vocês o que dizem? O que dizem vocês? Quem eu sou? E o Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus também disse para o Pedro: e eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a igreja é de Jesus. Ele diz: edificarei a minha igreja. A igreja não pertence aos líderes, aos pastores, à denominação. A igreja é exclusivamente do Senhor Jesus. E nós somos o Israel de Deus, o povo de Deus sobre a terra. E o Deus tem formado um grande exército, um poderoso exército, para anunciar o Evangelho. É o mais poderoso exército que existe sobre a terra, cujas armas são a palavra de Deus e a oração, o testemunho e a evangelização. Nós devemos então buscar o modelo de igreja deixado na palavra de Deus, especialmente no Novo Testamento. Aqueles homens de Deus, aqueles apóstolos e discípulos conviviam diariamente com Jesus. Por 3 anos e meio eles estiveram com Jesus, caminhavam com Ele, pernoitavam com Ele, comiam juntos, acampavam. Aqueles homens viram os milagres, os prodígios que o Senhor realizou na terra, as maravilhas, e eles foram testemunhas do Senhor e registraram aqui na palavra de Deus tudo quanto o Senhor Jesus ensinou. Viram e ouviram aquilo que o Senhor fez. Então, nosso modelo são os primeiros discípulos do Senhor Jesus, a igreja primitiva. E na semana passada eu disse para os irmãos que uma igreja em pequenos grupos multiplicadores, os discípulos são testemunhas de Cristo.
usando o texto de Atos capítulo 1, verso 8, onde o Senhor diz: e vocês serão minhas testemunhas, depois que vocês receberem o poder do alto, o Espírito Santo. Então nós somos testemunhas do Senhor. Falamos também na semana passada que uma igreja em pequenos grupos multiplicadores vivem na comunidade da fé. A palavra comunidade vem de comum, de comuna. Tudo é comum para o povo de Deus. Os que criam estavam juntos, estavam unidos, estavam fazendo a obra de Deus, tinham tudo em comum, ninguém passava necessidade. E na nossa igreja nós também temos que trabalhar para que, se algum irmão estiver passando por alguma necessidade, ele possa ser suprido pela igreja do Senhor Jesus. Falamos ainda na semana passada que os discípulos de Jesus caíram na simpatia de todo o povo, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo. Cada dia acrescentava-lhes aqueles que o Senhor ia salvando. Então, a igreja, o crente não pode ser aquele crente chato, sabe? Que eu já tive o desprazer de ouvir alguém chegar para mim e falar assim: o senhor me perdoa, me desculpa, mas aquele teu irmão é chato, hein? Que crente chato, porque o camarada usa a Bíblia como estilingue e os versículos como pedras para atacar os outros, não é? Então, nós precisamos cair na simpatia do povo, a comunidade aqui à volta. Os não crentes precisam vir à igreja, serem muito bem recebidos, irem lá na célula, serem muito bem recebidos, para a glória do nome do Senhor Jesus. E aqui hoje, a partir deste momento, eu quero falar aos meus amados irmãos que em uma igreja de pequenos grupos multiplicadores, os discípulos vivem como sacerdotes de Cristo. E ele fala aqui: vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, neste texto, Pedro está chamando a igreja, está chamando você que é a igreja. Se você é a igreja, você é uma geração eleita, escolhida, selecionada pelo Senhor. Você é sacerdote de Deus, sacerdote do Rei. Você é uma nação, faz parte da nação santa. Nós somos a igreja de Cristo Jesus. Nós somos o Israel espiritual de Deus na terra. Geração eleita, geração escolhida, nação santa. E Pedro tirou esta referência lá do Êxodo 19, verso 5, quando o Moisés escreve dizendo: agora, pois, atentamente, se ouvirdes a minha voz e guardardes o meu pacto, então serei minha possessão peculiar dentre todos os povos, porque minha é toda a terra. Vocês serão para mim reino sacerdotal, nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. E Pedro então foi lá no Velho Testamento e trouxe e aplicou esta verdade para a igreja do Senhor Jesus. Somos um povo adquirido, né? O Senhor nos separou, o Senhor nos adquiriu com o precioso sangue do seu Filho Jesus. Nos comprou. Nós éramos escravos do pecado, lá nas trevas, andando longe de Deus. Ele nos comprou com o seu precioso sangue, mas nos comprou, nos adquiriu com um propósito, qual seja: anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas, anunciar as grandezas de Jesus Cristo nosso Senhor, anunciar que Jesus é o único Salvador, é o caminho, a verdade e a vida. Não é um dos caminhos, é o único caminho, é a única verdade e a única vida para nós, vida eterna. Fomos comprados, fomos adquiridos pelo precioso sangue de Jesus, derramado ali na cruz do Calvário. Jesus, pelo seu sacrifício na cruz, Ele nos comprou. Fomos comprados com o sangue dele. Antes da nossa conversão, nós estávamos perdidos, sem Deus e sem luz, andando sem direção neste mundo, vagueando
sem direção, como diz um hino antigo que fala assim: vagueando eu sem norte. Vagueava eu sem norte, perdido sem Jesus. Então nós vagueávamos, perdidos na escuridão desse mundo, nas trevas, sem direção, como ovelhas que não têm pastor, separados de Deus, condenados à morte eterna no inferno. Mas Jesus nos alcançou, nos tirou lá das trevas, nos transportou para a luz do Filho do seu amor, por causa do seu grande amor com que tem nos amado. O Espírito Santo de Deus tem nos tocado, nos tocou, e recebemos a vida eterna de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em uma igreja multiplicadora, todos os crentes reconhecem e exercem seu papel como sacerdotes diante de Deus. Você é o ministro de Deus. Fala aí para a pessoa do lado: você é o ministro de Deus. Você é o ministro. Amém. Não é só o pastor, o missionário, o pregador que é ministro. Todos nós somos ministros, todos nós somos servos do Deus vivo, servos da igreja de Deus. Todos nós somos pregadores da palavra. Quando você sai e prega o evangelho para o teu vizinho, para o teu amigo de escola, de trabalho, você está pregando o evangelho ali. Todos nós somos evangelistas, temos a tarefa de ganhar vidas para o Senhor Jesus. Todos nós somos ganhadores de almas. Você é um ganhador de alma, você é um abençoador do mundo. Você sai para fora desse mundo terrível, desse mundo que está perdido na escuridão, e você vai levar para esse mundo a luz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Vai ganhar as almas para Jesus Cristo nosso Senhor. Amém, gente? Amém. Ainda, uma igreja em pequenos grupos multiplicadores vive em crescimento. Abra sua Bíblia em Atos 9:31. Atos capítulo 9, verso 31. Uma igreja em pequenos grupos multiplicadores vive em crescimento. 9:31 de Atos fala assim: assim, pois, a igreja em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinha paz, sendo edificada e andando no temor do Senhor pelo auxílio do Espírito Santo, se multiplicava, diz na minha tradução. Tem uma tradução que diz crescia. Alguém tem essa tradução? Crescia em número. Crescia em número. Os crentes precisam primeiramente viver em paz uns com os outros. Ele diz: a igreja na Judéia, na Samaria, na Galiléia e na Samaria tinham paz. A igreja precisa viver em paz, precisa ter paz nos seus relacionamentos interpessoais. Os crentes precisam se amar, se respeitar, se perdoar quando alguém falha, parar de se queixar uns dos outros. Não é? Nós não podemos fazer como aquela irmãzinha da igreja que chegava em casa e começava a falar mal das pessoas da igreja, do pregador, do pastor e da irmãzinha tal, e do diácono tal, e aí chamava o marido para ir para a igreja. Aí ele não ia. E um dia ele se aborreceu de tanto ela chamar. Ele disse: olha, você fala tão mal da tua igreja para mim, que você é uma louca se eu for, eu vou ser um louco se eu for para lá. Eu acho que você já é uma louca ficando lá, e você quer que eu vire um louco também? Você fala tanto mal da sua igreja. Então a pessoa está falando mal da igreja, falando mal falando mal do pastor, etc. Está falando mal dela mesma, porque ela pertence à igreja. Você é louco em ficar nesse lugar onde todo mundo não presta, só você que é boazinha. Isso não é história, irmão, é um fato real, viu? Não vou dizer o nome da pessoa, mas é um fato. Então não se fala mal da sua igreja na frente de não crente, de ímpio. Eu quero que a pessoa se converta. Como é que eu vou ficar falando mal da minha igreja para ele? Ele nunca vai se converter desse jeito.
Pelo contrário, eu tenho que falar que a igreja é uma bênção, minha igreja é amorosa, o meu pastor é o melhor pastor do mundo, os diáconos são maravilhosos, né? Não é assim? O meu líder de célula, de pequeno grupo, é uma bênção. Lá no pequeno grupo, na célula, irmão, quando você for fazer a edificação do sermão, começa dizendo: a palavra de Deus é maravilhosa. Sim ou não? Amém. A palavra de Deus é maravilhosa. Que bênção essa palavra. Amém. E a palavra de Deus de fato é maravilhosa. O sermão pode nem ter sido muito bom, mas a palavra de Deus é maravilhosa. Sim ou não? Amém? Amém? Então começa declarando isso. A palavra de Deus é uma bênção. Esta mensagem foi uma bênção. Deus falou comigo. O crente então precisa viver em paz. A igreja precisa viver, como diz aqui em Atos 9, no temor do Senhor, ter respeito com as coisas de Deus, ter respeito com a obra de Deus, com a palavra de Deus. Hoje até ímpio está usando a expressão assim: só Deus na causa. Virou uma gíria, né? Virou um chavão. Só Deus na causa, está passando lá um problema, só Deus na causa, usando o nome de Deus em vão, de qualquer maneira. Ter respeito com Deus, ter reverência com Deus, é não usar o nome do Senhor. Você precisa usar o nome do Senhor com temor e não com desrespeito. E outras coisas que a gente fala, às vezes os crentes e também os não crentes. A igreja precisa viver em temor. A igreja precisa buscar a direção do Espírito Santo. Amém, gente? Amém. Nós estávamos vagueando aí no mundo perdido. O Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Você e eu andávamos nas trevas. Agora nós fomos direcionados para conhecer a Jesus. E a Bíblia diz que lá em Colossenses, que Ele nos transportou do império das trevas para a luz do Filho do seu amor. Essa palavrinha lá no grego, lá em Colossenses, transportou, é como se um povo saísse daquela cidade, daquele país, e fosse levado para um outro país, né? Houve uma guerra aqui, os que venceram a guerra pegaram as pessoas e transportaram, é a mesma palavra também, de uma legião de soldados que saíam de uma fronteira para defender a outra fronteira. Nós fomos transportados, levados lá do reino das trevas, do império das trevas, para a luz do Filho do seu amor, para o reino de luz. Então, o salvo, o crente em Jesus, que já foi transportado pelo Espírito Santo de Deus, agora vive no controle, na direção, no auxílio do Espírito Santo do Senhor. Então, a igreja, o crente, tem que buscar a direção de Deus. Deixe-se guiar pelo Espírito Santo de Deus. Amém. Irmão, quando você está fazendo alguma coisa na tua vida que não tem paz, não tem sossego, você não tem tranquilidade, é porque o Espírito Santo não está nesse negócio. O Senhor não está dirigindo a sua vida, mas quando você vai fazer, sente a paz do Espírito no seu coração, vai em frente. Vai em frente. E são coisas simples. Não precisa ser grandes coisas. Às vezes é comprar um carro, vender um carro, entendeu? Às vezes é sair do emprego para um outro emprego. Enfim, é a direção do Espírito Santo de Deus. A igreja precisa então ter a direção do Espírito, porque aí vai haver uma consequência maravilhosa, que é multiplicação. A igreja precisa se multiplicar. A igreja se multiplicava. Uma igreja que não se multiplica, um pequeno grupo ou célula que não se multiplica, está doente, está enfermo. Uma ovelhinha doente lá na fazenda não gera outras ovelhinhas. Nós, como crentes em Jesus, temos que ter saúde espiritual, porque quem está cheio do Espírito Santo
vai ter unção, poder para testemunhar o grande amor do Senhor para conosco. Amém, irmãos? Amém. Cada pessoa que nasceu de novo pela fé em Jesus Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Você é uma nova pessoa, novos sentimentos, novos pensamentos, novas ações, novas atitudes. Tudo se fez novo na sua vida, porque o meu Deus torna tudo novo. O Senhor transforma gente ruim em gente boa, gente vil, gente amarga, gente vingativa em gente amorosa, em gente boa, amável e agradável. O Senhor, amado irmão, quando você está passando lá as suas lutas, você está passando às vezes problemas na família, com doença, com desemprego, você está passando várias lutas, o Senhor renova as tuas forças. É Ele que vai renovar, é Ele que vai multiplicar as tuas forças. E Ele fala lá em Isaías o seguinte: não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Criador dos confins da terra, não se cansa, nem se fadiga, inescrutável é o seu entendimento. Ele dá força ao cansado, Ele aumenta as forças daquele que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão, não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Então, Deus renova nossas forças, Deus faz com que as nossas forças se multipliquem, Deus tira de nós o cansaço. Quem está andando na presença de Deus, quem caminha com o Senhor, não é crente desanimado, não é crente que se cansa facilmente, pode estar até cansado fisicamente, mas espiritualmente ele está forte, porque o Senhor tem renovado as suas forças cada dia, cada momento. É o Senhor que faz isso, irmão, quando nós estamos na presença dEle, né? Daqui um dia eu vou pregar um sermão falando exatamente o que a presença de Jesus faz conosco. O Senhor então nos faz subir como águias, voar nas alturas do Espírito Santo de Deus. A águia é um dos poucos pássaros que voa por cima das nuvens. Quando está tendo raios e trovões, ela voa por cima da tempestade. Enxerga um ratinho lá no chão a centenas de metros de altura, não é? Então nós precisamos ter essa força da águia, essa visão da águia, não olhar só para o momento, só para dificuldades momentâneas, mas precisamos olhar para a frente, para o futuro, onde o Senhor vai nos levar. Paulo fala assim: deixando as coisas que para trás ficam, ou seja, o passado, prossigo para o alvo, o futuro, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Há um prêmio lá no final da sua caminhada, irmão. Há um prêmio. Sabe qual prêmio você vai receber lá no final? O céu, a vida eterna. Um céu aonde os portais são feitos de pedras preciosas, as ruas asfaltadas de ouro, o rio da água viva corre pelo meio da cidade, a árvore da vida dá a cada mês um fruto diferente, e lá não se precisa mais do sol, da lua, porque o brilho da glória de Deus ilumina a santa cidade. Então é o Senhor que vai renovar, não é pela força do homem. O Zacarias escreve: não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Nós cremos que, segundo a palavra de Deus, nós podemos fazer a obra de Deus na unção e no poder do Espírito Santo do Senhor. Amém? Eu creio nisso, irmão, que não é por força humana, mas é pela força que o Senhor nos dá, por essa renovação que o Senhor nos dá, por esse reenchimento do Espírito Santo. Ele fala assim: não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo.
Então você vai se enchendo e reenchendo, porque se ele diz que é para encher do Espírito, é porque alguém vai esvaziando, e aí você tem que encher ou reencher. É privilégio nosso participar do reino de Deus como servos do Rei. É um privilégio ver os irmãos, pessoas que receberam a Jesus. Eu, como pastor, tenho tido essa bênção. Eu tenho experimentado a graça de Deus na minha vida, de ver pessoas que foram ganhas por Jesus, por nós, pela igreja, né? Foram discipulamos, né? Fortalecemos na fé, consolidamos a fé, fizemos a integração, batizamos a pessoa nas águas, e ela vai crescendo espiritualmente. Hoje são líderes, são pessoas que estão aí ajudando na obra de Deus. Os ceifeiros, os colhedores na obra de Deus, os ceifeiros, invariavelmente se tornam líderes, não é? Eles se tornam, ele pode nem ter um título, mas ele vai fazer a obra de Deus, tomar a frente. Precisa arrumar isso aqui, ele vai lá, não precisa ninguém ficar mandando. Amém? O pastor tem que ter gente assim ao lado dele, que vê as coisas por fazer, ele vai lá e faz, né? O pastor não precisa saber tudo na igreja, quem já sabe tudo é Deus, né? Ele tem que ser às vezes só informado. Pastor, nós fizemos isso aqui e tal. São coisas que não influenciam na doutrina e na palavra de Deus. Amém, gente? Vocês estão me entendendo? Nós cremos então que o nosso Deus vai usar a tua vida, que Ele vai te renovar, vai te dar força, você vai crescer, vai se multiplicar, vai frutificar para a glória do nosso bom e amado Senhor, levando a obra de Deus adiante. Crentes frutíferos, de tal maneira que deixamos de ser os consumidores da fé. Aquele crente bebezinho que está aqui na igreja toda hora só mamadeirinha, mamar, papai mamar, mamãe mamar, pastor papinha, pastor. Aí o pastor lá dando papinha a vida inteira para essa pessoa, né? Papinha, tá com a solinha suja toda hora, alguém tem que ir lá limpar, entendeu, gente? Tem que crescer, irmão, cresça, meu irmão, madureça na fé, não seja bebezinho para sempre, está entendendo? Porque bebê não cuida do outro bebê. Agora, quando o irmãozinho já vai crescendo na fé e vão surgindo novos bebês, ele já grandinho, né? Grandinho já pode segurar uma madeira na boquinha do bebezinho que chegou, para ajudar o pastor. Amém? Amém. Então, por exemplo, esse rapazinho aqui, ó, o Rafael, ele já não fica chorando que nem um bebezinho, já cresceu, entendeu? Já não faz birra, porque se fizer birra cai na cinta. Amém, gente? Esta dinâmica poderosa do Espírito Santo na nossa vida, agindo em nós, através de nós, meu irmão, nos leva então à reprodução espiritual. Irmão, seja frutífero, seja abençoador das pessoas. Olha, nós devemos nos multiplicar em todas as áreas. Você sabe cantar, ensina alguém que tem interesse a cantar. Você toca bateria, ensina alguém. Você toca guitarra, violão, ensina alguém. Seja um multiplicador dos dons e talentos que Deus te deu. Você sabe pregar, ensina alguém. Eu era um jovem pastor e eu sempre tive a visão de que ovelha gera ovelha, pastor gera pastor, igreja gera igreja. E quando entramos na visão celular, então, célula gera célula. A célula multiplicadora, né? Ou pequeno grupo multiplicador. Então, eu comecei a orar naquela ocasião: Senhor, manda alguém para que eu possa ajudar a se tornar um pastor. Naquele mesmo ano, eu recebi o convite para dar aula na faculdade teológica. E a minha primeira turma tinha 22 alunos. E eu então orei e falei: Senhor, obrigado, eu pedi um, o Senhor já mandou 22, né? Para eu ajudar aqui essas pessoas a crescerem. Não sei se todos se tornaram pastor, mas muitos deles sim. E também depois vieram para a minha igreja, para a nossa igreja, 3 seminaristas.
2 deles são pastores hoje. Um saiu da denominação, mas soube depois que ele era pastor na outra denominação. Mas 2 estão pastoreando as suas igrejas, são pastores abençoados, que é o pastor Marcos Rodrigues, que está em Mauá, e o pastor Marcos Gomes, que pastoreia na Bahia, em Camamu, onde eu tive o privilégio de pregar alguns anos atrás. Então, irmão, a igreja que se reúne em células multiplicadoras ou em pequenos grupos multiplicadores, os discípulos crescem espiritualmente, emocionalmente, crescem como pessoa e crescem, por que não dizer, até materialmente. Irmãos, eu prosperei depois da minha conversão, prosperei financeiramente, materialmente falando. Não é pecado, o pecado é você transformar a sua prosperidade material no seu Deus, né? A Bíblia fala que a causa de todos os males é o amor ao dinheiro. Aí muitos crentes estão dizendo que o dinheiro é a causa de todos os males. Não é verdade. É o amor ao dinheiro. A pessoa passa a amar mais o dinheiro do que o reino de Deus. Ainda, meus amados irmãos, uma igreja que está prosperando, que está crescendo, vai olhar para o futuro, não vai ficar olhando só no presente. A igreja multiplicadora cresce e se reúne em pequenos grupos multiplicadores, vai crescendo. Ela crê nas promessas de Deus. Deus tem feito promessas para nós, e as promessas de Deus não vão cair no vazio, porque a palavra de Deus diz, deixa eu achar aqui o texto, nós vamos abrir nossa Bíblia em Números, vamos abrir em Números, vou achar capítulo 23, Números, capítulo 23, verso 19. A igreja que se reúne em pequenos grupos multiplicadores crê nas promessas de Deus. Diz assim a palavra: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Tendo ele falado, não o cumprirá? Deus não mente, o homem mente. Ele fala que ele não é homem para mentir. Uma igreja se reúne com a visão da multiplicação, crê nas promessas de Deus. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que não se arrependa. Deus promete tudo aquilo que Ele disse a nosso respeito. Todas as promessas de Deus, ainda que para alguns estão dizendo, mas Deus prometeu e não está acontecendo, a promessa de Deus está demorando demais, é tardia, não vai acontecer, isso é coisa de homens. Esse dia atrás estava orando a respeito das promessas de Deus para a minha vida e para a vida da igreja, e o Espírito Santo confirmou no meu coração que aquilo que Ele prometeu Ele vai cumprir em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, Deus não vai mentir. Deus não é homem para mentir. Tendo Ele prometido, Ele vai cumprir. Como diz aquele hino que nós cantamos no outro dia, né? Parece mesmo que este dia nunca vai chegar. Parece mesmo que as promessas do Senhor eu não vou viver, né? Mas depois ele fala no final do hino dizendo assim, o Pai das luzes que não muda continua a me dizer que esta terra é minha e que nela eu vou viver. Todas as promessas do Senhor estão escritas no livro da vida. O Senhor, tendo prometido, o fará. Não despreze. Abraão recebeu uma promessa de Deus. Mandou o Senhor que ele saísse da terra do seu pai, de Arã, que ele fosse para uma terra estranha, desconhecida, que ele não sabia. Tinha Abraão, nesse período, 75 anos. Hoje o nome de 75 anos
já está um caquinho, né? Já está bem velhinho, mas naqueles dias ainda tinha um grande vigor, porque Abraão saiu da terra do seu pai e foi para a terra que o Senhor prometeu. E o Senhor disse para ele: Abraão, vou te dar um filho, Abraão. Um único filho. Deus não disse que ia dar mais. Ainda que a Sara quis dar uma mãozinha para Deus e deu Agar, a escrava, e Abraão teve um filho com ela, mas o Senhor disse: não é o filho da escrava que vai receber as bênçãos, as promessas. É o filho da promessa, aquele que eu te prometi. Com 100 anos de idade, Abraão então gerou esse filho. Quando Sara soube que ela ia ficar grávida, ter um filho, ela estava dentro da tenda, quando o anjo falou com Abraão: daqui a 1 ano Sara vai ter uma criancinha nos braços. Ela riu e ela pensou: o velhinho não dá conta de mais nada, como é que ele vai fazer um filho, né? Com 100 anos. E eu sou estéril, nunca tive filhos. E o anjo ouviu, né? Que aquele anjo era o Senhor Jesus. O anjo ouviu e disse: por que te riste? Por que você riu? Você não acreditou, né? Que um ano você vai ter. Por isso o menino vai chamar Sorriso. Isaac significa riso ou sorriso. Bota o nome do seu filho de Sorriso quando ele nascer. Sorriso, vem cá, menino. Aí fica o moleque chorando, né? Amém, irmão? Então o Senhor promete, Ele cumpre. Prometeu para Abraão e veio o filho da promessa. Um filho. Abraão teve o Ismael, que não era filho da escrava. O filho da escrava não herdou como filho da promessa as bênçãos de Deus. Foi um príncipe, dele também saíram 12 nações do Ismael, que são os povos árabes que estão aí até hoje brigando com os israelitas, não é? Abraão teve uma outra mulher depois que Sara morreu, chamada Quentura, ele teve outros filhos com a Quentura, mas o filho da promessa era um só. Deus cumpre. Deus falou, Deus cumpre. Amém, irmão? Amém. Em nome de Jesus, se crê, as promessas de Deus não vão cair por terra. Uma igreja se reúne em pequenos grupos multiplicadores. Os discípulos de Jesus creem nas promessas da palavra de Deus, creem nas promessas do Espírito Santo do Senhor para as nossas vidas, e nós não vamos desanimar, porque o Senhor está conosco todos os dias, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, relembrando aquilo que já falamos, nós falamos que uma igreja multiplicadora, os discípulos vivem como testemunhas de Jesus. Falei isso semana passada. Em uma igreja que se reúne em pequenos grupos multiplicadores, a igreja vive como uma comunidade da fé. Uma igreja que se reúne, uma igreja multiplicadora, ela ganha, ela conquista a simpatia do povo. Numa igreja em pequenos grupos multiplicadores, nós vivemos como verdadeiros sacerdotes de Cristo. Os sacerdotes, só um parênteses aqui, sacerdote, o ministério do sacerdote era receber do povo e levar para Deus. Recebia a oferta do povo, sacrificava a oferta para levar o pecado do povo diante de Deus. O profeta é o contrário. O profeta recebe a mensagem de Deus no seu coração, na sua mente, e leva para o povo. Então, você é um profeta de Deus. Pega os problemas da tua vizinhança e vai levar para as pessoas que estão precisando de Jesus. A igreja de pequenos grupos multiplicadores vive se multiplicando, e a igreja multiplicadora, ela crê nas promessas de Deus. Amém? Amém. Amém. Aleluia. Glórias ao nosso bom Deus. Você quer? Eu quero uma igreja assim para mim, irmão.